Olá pessoal, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e que vocês sempre pensem positivo, para que tudo dê certo na vida de vocês. Hoje nós vamos falar, pessoal, de um assunto que as pessoas gostam e que me perguntam quase sempre, mediunidade de efeitos físicos, né? Vimos na semana passada até na TV aí um vídeo, né, de um processo de que tudo se mexia naquela escola, né? A câmera de fora gravando e tudo se mexendo. Ali são efeitos físicos, né? Efeitos extrafísicos. Mas a mediunidade de efeito físico, quando isso ocorre em algum local, é porque naquele lugar ali há uma pessoa que tem mediunidade de efeitos físicos. E nós retiramos aqui, que foi postado pela editora Vivência, um texto de Elaine Siqueto, que fala do estudo da materialização dos espíritos, e também no livro de André Luiz, né? E também a Gênese e predições segundo o Espiritismo, os milagres, que está no livro A Gênese, de Kardec, né? Quando nos relata o Espírito Galileu que o fluido cósmico universal é a matéria cósmica primitiva que vai do incomensurável ao mensurável, da invisibilidade à visibilidade, do ponderável ao imponderável, dependendo da forma, do estado e da dimensão em que se encontra, sendo detectável ou não aos nossos sentidos humanos, já que o nosso conhecimento a respeito do universo ele é muito limitado, né? Extremamente limitado, na verdade, né? Porque, segundo André Luiz, conhecemos apenas a 8ª parte de tudo que acontece ao nosso redor. Ou seja, tudo que acontece ao nosso redor, conhecemos apenas a 8ª parte. Certo? Se desconhecemos a essência, a finalidade e a causa da maioria daquilo que vemos, como conheceremos a respeito daquilo que não vemos, né? As energias sutis do universo estão nesse rol imensurável e desconhecido por nós, seres humanos limitados, segundo André Luiz, né? Então, retomando o estudo de André Luiz, deparamos com a afirmação de que emana do plasma divino e que tudo, o segundo os ensinamentos superiores compilados por Allan Kardec, ele é o fluido cósmico universal, enfim, é o princípio elementar de tudo quanto existe. E é através dessa introdução aqui, uma pequena introdução falando do fluido cósmico universal, é que falaremos brevemente desse estado de coisas, que é a mediunidade por efeitos, né? A teoria das manifestações, né? As energias sutis do perispírito, ou do espírito, na verdade, são matéria quintessenciada, não detectáveis nessa nossa terceira dimensão, ou seja, imperceptíveis aos nossos olhos, mas que causam impacto na estrutura do nosso organismo, tal qual o raio-x, por exemplo, que é constituído de partículas subatômicas, mas que penetram na intimidade do nosso corpo, fotografando-o interiormente, mas que não são percebidas pelos nossos sensórios terrenos. Aqui ele dá um exemplo do raio-x e do ar mesmo, né? Que vê isso tudo, mas nós não percebemos que ele existe, porque ele está com as partículas subatômicas, ele está em outra dimensão, aqueles raios, né? E na teoria das manifestações, como é o nosso caso aqui, na verdade, deste vídeo, as manifestações extrafísicas através, né, de efeitos físicos, Allan Kardec compilou no Livro dos Médiuns algumas explicações do Espírito de São Luís sobre a teoria das manifestações físicas, que está no capítulo 9, na segunda parte. Resumindo, ele explicou o que anima a matéria ou os objetos que se movem, e o que materializa os espíritos é uma combinação do fluido cósmico universal com o fluido perispiritual do próprio médium e com o fluido do perispírito de espíritos mais ligados à matéria, ou seja, menos evoluídos. Esta composição fluídica anima a matéria, envolvendo os objetos entre o espaço molecular
e penetra igualmente os corpos, né? Num oceano imenso. A vontade do Espírito coordenador do fenômeno conduz o movimento dos objetos ou coordena o fenômeno. Assim, esse Espírito coordenador, ou seja, a vontade desse Espírito inteligente, é a causa do fenômeno e a mescla de fluidos é o que o veículo condutor do fenômeno. Imaginemos, por exemplo, um espírito materializado, escrevendo ou tocando piano. Aqui é o exemplo que ele vai dar, nós já vamos estudar esse texto, esse pequeno texto aqui, que é a matéria desse nosso estudo. Então, vamos ver então um espírito materializado tocando um piano. Ele deita seus dedos sobre as teclas, mas o que as impulsiona não é a sua força muscular, até porque ele não tem mais músculo físico para impulsionar a tecla que é material, mas sim o fluido que as anima, interpondo-se no espaço entre as moléculas da matéria, que é composto, obedecendo à vontade do espírito. Com a mesa girante também ocorreu o mesmo, né? Não é o espírito que levanta e gira, mas a mesa que anima de uma forma factícia, artificial, e se move pela vontade, impulso mental que lhe dá o que o espírito é. Então vocês vejam que quando se move, nós temos muito caso disso, e estava até tratando agora, eu ainda estou tratando de um rapaz que na casa dele, a mãe dele, né, que me procurou, ela via, né, a cômoda do quarto fora do chão, né, ela já viu cadeira fora do chão, tudo isso impulsionado pela mediunidade de efeitos físicos do filho dela. Compreende, pessoal? Então aqui ele está explicando fisicamente, cientificamente o que acontece, né? Não é, por exemplo, nesse caso aqui do exemplo do piano, um piano que toca sozinho, vamos dizer, alguém olha e vê a tecla mexendo, mas na verdade não é o espírito que está impulsionando, né, com os dedos físicos, até porque ele não tem dedo físico mais, né, os músculos dos dedos, mas sim com a força mental dele, que é aliado à matéria, né, molecular da tecla do piano, que fica animada pela influência e condução do mental daquele espírito e que vai fazer tocar o piano. Vocês lembram aquela cena no filme Ghost? Você lembra? Que aquele espírito que ele vivia ali no subterrâneo do metrô, aquele espírito que ele foi ensinar, na verdade ele estava querendo ensinar, né, ao rapaz para ele fazer efeito físico. E ele pensava que era com a mente que ele produzia o efeito físico. Ele queria chutar, ele queria jogar fora e não conseguia. E o espírito que já tinha dominado, né, essa forma de mexer com as coisas materiais, ele veio e ensinou. Vocês lembram dessa cena? Eu acho que todos que estão vendo esse vídeo devem ter visto Ghost. E esta cena daquele espírito que vivia lá no metrô, né? E ele ensinou para ele, né? Ele ensinou para aquele, se não me engano, Patrick Swayze, né? E ensinou a ele, né, para como ele ia fazer, que era com a mente que ele fazia aquilo, e não com a força, porque ele já não tinha mais força física, muscular, para chutar alguma coisa, mexer com alguma coisa na casa da namorada que o outro estava dando em cima da namorada. Vocês lembram disso, né? E ele queria materializar, ele estava se vendo vivo, né? Ele se sentia vivo, e se via vivo, e ele queria materializar e achava que ele podia. Mas aquele espírito veio e ensinou que é com a força da mente que ele consegue. Ou seja, e quando ele conseguiu fazer o que ele queria, ele viu que era com a força da mente, pensando que ele iria conseguir aquilo. Então aquilo ali foi uma mediunidade de efeitos físicos, né? Porque a Bíblia antiga, pessoal, agora o pessoal vai meter pau em mim. É agora que eles vão, né? Meter o pau em mim. Porque nós temos que ver que Deus, as leis do universo, elas são leis universais para todos os mundos, dependendo do tipo de mundo. São para todos os mundos. Então as leis da física, né, elas não mudam, porque Deus não pode fazer leis que Ele próprio vai mudar a seu bel prazer. Porque como os espíritos que vão estar encarnados ali vão aprender o que é a física, o que é a física quântica, como nós agora já estamos, né, numa era lembrando e fazendo tratamentos com física quântica. Como Deus mudaria toda essa situação? Deus não poderia mudar
né? Então, o Antigo Testamento, ele está, né, ele está assim lotado de efeitos que não são da física, mas que aqueles seres daquelas épocas viveram e que não foi bem assim, né, no meu entender. Eu acho que os físicos também que estão vendo esse vídeo vão me dar razão, né? Um deles, né, é a abertura do mar, né, de Moisés. Aquilo ali não existiu, né, na verdade, né, pessoal? Aquilo ali não daquela forma ali que está escrito no Antigo Testamento, né? Muitas coisas do Antigo Testamento são alegorias, todos nós sabemos disso, porque Deus não pode mudar as leis da física assim a seu bel prazer, nem por uma questão assim, vamos dizer, de mostrar mistérios, né, de mostrar milagres. Isso não existe, é tudo pautado e calçado dentro da lei da física, pessoal. Por mais tudo que Jesus fez e mostrou para nós foi calçado dentro da lei da física. E o Antigo Testamento tem lá, né, umas coisas lá, umas passagens todas alegóricas, né? Para começar, ninguém viveu 900 anos, ninguém viveu 700 anos. Aquilo ali eram luas. Cada lua que passava era um ano. Por aí até vamos dizer que é aceitável, mas está na Bíblia como anos. E as pessoas levam aquilo tão a sério e têm a mente para só aquilo, focar daquela forma. E nós temos que pensar pelo lado da razão. Nós não podemos pensar com a mente fechada pelo lado religioso. Temos que colocar a mente no nosso lado racional, né? Porque a fé ela tem que ser racional. E nós não podemos aceitar a abertura do Mar Vermelho, porque jamais, né, esses quadros que a gente vê por aí, aquela abertura imensa, aquelas colunas de água levantadas, não existe aquele milagre. Esses tipos de milagres, pessoal, não existe, porque a Terra, ela é uma terra, né, um globo pautado dentro do mundo real, do mundo físico. Tá? A Terra não pode, ela não usa essa lei, a lei da gravidade, ela puxa para o centro da Terra, tá? Ela não levanta águas em forma vertical para o alto, né? Para começar aí. E Moisés, que era muito inteligente, muito esperto, né? Foi criado dentro da civilização egípcia, sabedor de geografia, sabedor de meteorologia, sabedor de todas daqueles ensinamentos atlantes que vieram junto com os egípcios, né? Ele tinha sabedoria para tudo isso. Ele sabia muito bem quando era que aquele mar baixava, que as águas passavam nos tornozelos das pessoas. Tinha uma época que as águas baixavam, né? Então tudo isso da Bíblia é alegoria, né? Aquele mar assim se abrindo nesses quadros que nós vemos aí, é tudo uma crença fictícia, né? Que colocam na cabeça das pessoas para dizer que aquele milagre existiu. O que existiu foi que, sob comando de Deus, Moisés, que era um médium de efeitos físicos e sabedor, né? E sabedor que existia, né, quando se passava certas épocas, a época certa do mar se baixar, que as pessoas passavam com a água nos tornozelos, que qualquer criança passaria. Ele então, né, decidiu colocar justamente naquela época para que o povo, os judeus passassem, os hebreus passassem por ali. Mas na verdade, né, essa crença aí, esses quadros dizendo que o mar se abriu não sei quantos metros de altura, isso tudo, pessoal, não existiu. Não existiu, porque não tem como fisicamente, pela lei da física, posta pelo próprio Deus, né, mudar essa lei. Não, agora eu quero mudar, agora vai ser assim, vou abrir ali. Isso não existe pela lei da física, né? Fisicamente não existe. Pelos estados da física, no planeta Terra, para mundos como a Terra, para nós que vivemos em carne e osso aqui, né? Não podemos aceitar isso. Então são fatos e são médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns, né, que levantam, que se vê, que existe, coisa voa, vem de casa. Isso tudo é porque ali existe, né, médiuns de efeitos físicos, porque tem centenas de, né, dezenas, vamos dizer assim, de tipos de mediunidade. E uma delas é esse, né, de efeitos físicos. Ele pode materializar alguma coisa. Aquele médium, ele tendo estudo e conhecimento, ele pode materializar, mas tudo pautado dentro da física, porque o que nós estamos estudando é física, né? Nós estamos estudando leis da física,
tá? Leis da física, leis da espiritualidade, né? Que todos são interpenetradas, né? Todo conhecimento é interpenetrado, um não pode fugir ao outro, tá? Um depende do outro, tanto o conhecimento físico como o conhecimento que é o racional, como o conhecimento holístico, criativo, intuitivo. Esse é o conhecimento espiritual que nós estamos aqui nesses estudos, já vimos, né? Fazendo vários vídeos. Então, que me perdoe, né? Quem ainda pode olhar este vídeo e não acreditar nisso que eu estou falando, mas se vocês pararem para analisar, um dos fatos que não tem coerência entre a física e a espiritualidade, já que uma é interpenetrada na outra, esse fato do Antigo Testamento é um. Não pode a água, já que a água é concreta, já que a água é um material que é usado no nosso planeta, ela faz parte do nosso planeta, a água jamais ela iria subir, né, tendo a lei da gravidade aqui na nossa Terra. Ok, pessoal? É apenas aqui um comentário para que vocês se encaixem nessas reflexões, porque tem coisas que a gente tem que estudar para ir entendendo, né? Eu espero que as pessoas também que acreditam na abertura do mar, né, naquela época de Moisés, também entendam o Moisés, né, porque ele era um estudioso de tudo isso que eu falei. Ele era arquiteto, engenheiro, né? Ele conhecia de meteorologia, conhecia tudo ali dos rios, conhecia tudo. O povo escravo não sabia de nada, era um povo totalmente ignorante em todos os aspectos. Mas ele não, ele tinha, né? Ele era assim com os sacerdotes, né? E os sacerdotes do Egito, né, eram super poderosos, né? Eles faziam aparecer coisas, sumir coisas, e eles ensinaram tudo a Moisés. O outro já não aprendeu. O próprio príncipe lá, Ramsés, ele mesmo não quis aprender. Quem quis foi quem? Moisés. Então Moisés é que estava predestinado a isso. Mas ele sabia exatamente como faria aquilo. Mas para meter medo em Ramsés, para meter medo em todos os outros, né, em todo o exército, ele guardou aquilo para si, ele sabia dos efeitos físicos do que ele era capaz de produzir, e ele esperou o momento certo para passar com o povo hebreu ali, quando o mar estava baixinho, que as águas tinham baixado a nível mesmo de tornozelo, é que o povo passou. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa. O próximo vídeo nós falaremos de mais assuntos interessantes sobre a espiritualidade. Muita fé, muita paz, muita sabedoria, e vamos estudar. Amém, pessoal. Namastê para todos. Fiquem com Deus. Muita saúde.